Olá pessoal, bem-vindos a mais uma atividade programada do curso de Serviço Social. E hoje nós estamos recebendo a Poliana, que vai trazer um pouco da experiência profissional dela. Tudo bem, Poliana? Obrigada Olá, por ter aceitado o nosso convite. bom dia. Poliana, a gente vai começar trazendo uma reflexão sobre a tua experiência profissional junto à organização social Santa Marcelina. E eu queria que você falasse um pouco o que é essas organizações sociais, né? Porque parece que é uma tendência que está vindo mais aqui na região sudeste, mas me parece que vai se expandindo ao longo do tempo, né? E falar um pouco do Santa Marcelina e do teu papel lá no Santa Marcelina como coordenadora e assistente social. Tá certo. Então, as organizações sociais de fato são tendências, né? Especialmente aí tivemos um apogeu agora no século XXI, que são o que a gente pode considerar também de parcerias público-privadas, que são também tendências do projeto neoliberal, a gente pode colocar assim, pensando na desestatização, né, no enxugamento da máquina pública. Então, os setores públicos hoje, eles trabalham nessa perspectiva de fazer parcerias, não só na área da saúde, mas também a educação está nessa dinâmica. Então, as prefeituras, os estados, eles fazem parcerias, fazem acordos, contratos de gestão com essas instituições, seja na área da saúde, da educação ou da assistência social também, que a gente tem aí as instituições, núcleos de convivência, né, para idosos, tem as EMEIs, que também estão nessa dinâmica da gestão compartilhada. Então, a OSS, que a gente chama, são as organizações sociais de saúde que são parceiras, no caso aqui, da Prefeitura de São Paulo. Então, hoje o município conta com várias OSs e elas fazem gestão aí nos respectivos territórios. No caso da OS que eu trabalho, ela faz a gestão em, se não me engano, 5 territórios na região leste, mais voltado para o extremo leste, né? São Miguel, Itaquera, Guaianazes, Tiradentes e Itaim Paulista. Então, a OSS é essa organização social de saúde que se torna parceira da prefeitura na gestão dos serviços, especialmente da atenção básica. E o teu papel dentro da OSS como coordenadora? Qual que é o teu O que trabalho que eu assim nessa desempenho? organização? Hoje, na verdade, há 4 anos eu entrei na instituição como assistente social de um programa chamado Melhor em Casa, voltado também para, para atenção domiciliar. É um programa federal que houve aí uma transição de modelo de concepção do programa, que antes era só municipal, modelo UAD, e de 2012 para 2013 o município aderiu ao passou a existir o programa Melhor em Casa. Então, eu era de uma dessas equipes, chamadas EMAD ou EMAP, que são equipes nucleares e de apoio, sempre na perspectiva multi, né? E eu era assistente social num desses programas, num território lá da Zona Leste, e há alguns meses eu fui incumbida de coordenar o programa de acompanhante de idosos. Então, hoje eu atuo como coordenadora do programa, é um programa também de assistência domiciliar, só que de caráter municipal. Diferentemente do outro, ele é do município, mas também está sob gestão dessa OS que me contrata. E o meu trabalho hoje, ele é misto, porque eu faço tanto o papel do assistente social, onde eu realizo visitas, atendo o paciente, seja na unidade ou em domicílio, e faço a gestão da equipe também, que é formada por médico, enfermeiro, auxiliares, acompanhantes de idosos, administrativo e tem um motorista também. Ô, Poliana, e quando você fala equipe multi,
Você quer conceituar melhor para os nossos Claro. alunos, para eles entenderem assim, a importância do papel do assistente social na equipe multi, até porque você soma os dois cargos, Uhum, coordenadora e assistente social? sim. Ah, o trabalho multiprofissional ou interdisciplinar ou interprofissional, ele, cada conceito aí tem sua particularidade, acho que isso pode ser até melhor pesquisado pelos alunos, né, que estão nos assistindo, mas o trabalho na perspectiva multiprofissional, ele é muito rico. É esse trabalho onde o assistente social se insere num serviço, num programa com outras categorias. No caso desses dois programas que eu citei, por exemplo, o Melhor em Casa, ele tem uma perspectiva mais ampla da multiprofissionalidade. Então, tem profissionais ligados aí à fisioterapia, enfermagem, medicina, nutrição, psicologia, farmácia, terapia ocupacional. Já o programa que eu me encontro hoje, ele tem 3 profissionais de nível superior, que é o assistente social, coordenador, o médico e a enfermeira, e o enfermeiro. Então, o assistente social, ele se insere numa dinâmica de identificar um pouco do papel dessas outras categorias naquela linha de cuidado para o paciente, e ele também se coloca como profissional protagonista, né, desse cuidado, porque os olhares se misturam, os saberes se entrelaçam para que o paciente ele tenha uma cobertura bem ampla, né, das suas necessidades. Eu brinco sempre que, com relação à minha primeira experiência lá no outro programa, eu deixei frutos muito bons, porque muitas categorias profissionais não têm vivência no trabalho com o serviço social. Então, eles acabam aprendendo também e compreendendo o que é a nossa profissão, que muitas vezes ela é desconhecida por muitos. Uhum. Então, eu me lembro que em uma determinada experiência, algumas colegas de outras áreas, quando eu saí de lá, comentou que na convivência comigo, com o conhecimento com o serviço social, elas compreenderam o que seria hoje a visão de família, né? Como enxergar essas famílias para poder atuar de alguma maneira, seja em qual categoria for. Então, a Muito gente tem bom. um papel importante de sensibilizar esses profissionais, de mediar conflitos, né, familiares, nessa perspectiva multiprofissional. E o paciente, ele não é tratado apenas naquela linha medicamentosa, né? Uhum. Como a gente teve aí algumas décadas atrás, que o cuidado era voltado apenas para a medicina e para a enfermagem. Então, o Uhum. assistente social, ele se insere nessa dinâmica de promover uma nova conscientização do seu papel na área da saúde. Uhum. Muito interessante, né, Poliana? Até lembrei agora, estava falando de um psiquiatra, que é o Pichon Rivière, não sei se você conhece, o Não, Pichon, não ele conheço. trabalha essas questões endógenas e exógenas que interferem no processo de saúde e doença, e não só a parte biológica, ele fala que o território, por exemplo, vulnerável, afeta a saúde das famílias, né? Isso. Isso é interessante para os alunos se aterem para fazer essa vinculação, né? Poliana, mas você também tem uma experiência muito interessante na psiquiatria, né? Então, você atuou na saúde mental, da intermédica, no setor de psiquiatria, e eu queria que você falasse um pouquinho para os alunos como é que foi essa experiência, que também é muito rica para o assistente Sim, social, né? muito. Então, assim como a atenção domiciliar, né, eu vou usar atenção porque é o termo mais usual Uhum, hoje, que contempla aí assistência, contempla visita, contempla o cuidado paliativo, né? Então a gente fala em atenção domiciliar. Assim como a atenção domiciliar, a saúde mental traz também essa perspectiva multiprofissional com muita firmeza, né, para as discussões técnicas. E a saúde mental também requer a presença do assistente social de forma muito sólida, porque é uma área também que vem crescendo bastante, especialmente após a reforma psiquiátrica, né? A uhum, luta antimanicomial lá em 2001. E é um espaço socioocupacional que vem cada vez mais captando e abrindo espaço para a atuação do assistente social. A minha proximidade com a saúde mental vem desde o estágio, quando uhum, eu ainda estava na faculdade, no último ano.
onde eu fiz estágio em uma das prefeituras do ABC Paulista e também foi no ambulatório de saúde mental. E ali começou a afinidade já, né, com a área, e depois essa experiência, que foi a primeira experiência profissional na rede suplementar de saúde, como você colocou. Na saúde mental, o assistente social, ele também se insere nessa dinâmica de protagonismo, de mostrar para os profissionais também de que o paciente ele não precisa ser tratado, ele não deve ser tratado apenas com medicação, né? Assim como outras categorias que atuam também na saúde mental, tem outras terapias que são propostas para esse paciente se reabilitar. No caso dessa experiência que eu tive neste convênio, eu atuava muito com a psicologia, onde a gente fazia grupo para os pacientes dependentes químicos, tanto que o que me levou a fazer uma especialização nessa área, né, em dependência química, e juntas conduzíamos o grupo de dependentes químicos. Era um grupo, eram pacientes que faziam parte do programa Álcool e Drogas do respectivo serviço. Então, eu fazia até uma comparação com o modelo que existe na rede pública, que é os Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS. Então, a gente era parecido esse modelo, só que neste convênio. Lá também a gente fazia algumas triagens de casos para que o médico posteriormente pudesse avaliar se o paciente era um caso para ser internado por um quadro agudo de psicose, por exemplo, ou se esse paciente ele poderia ser tratado no ambulatório, com terapias mais democráticas, vamos dizer assim, do que a internação, né? Então, o assistente social, o serviço social tinha o papel de fazer esse acolhimento do usuário que chegava lá, seja por quais motivos fosse, por uma consulta ambulatorial, por uma consulta de urgência psiquiátrica ou por uma questão de dependência química, e tinham alguns desdobramentos esse acolhimento, né? Então, a gente também encaminhava para a rede pública, para de repente continuar um acompanhamento no CAPS, caso ele perdesse o convênio. Eu também fazia um diálogo com os conselhos tutelares de toda a região metropolitana, com os CRAS, em casos que eu observava que o paciente tinha direito a algum benefício ou que algum direito dele estava sendo violado, porque nessa instituição os atendimentos eram feitos para todas as faixas etárias. Então, o diálogo com o conselho tutelar também era bastante permanente. Poliana, já que você tem uma experiência grande, né, como assistente social, eu acho que você podia colocar um pouco o papel do assistente social, a importância, né, não o papel, a importância do futuro assistente social em entender primeiro os instrumentais técnicos operativos, né? A gente sempre, em todas as atividades programadas, a gente frisa a instrumentalidade como um fator interessante para o aluno se apropriar antes do estágio, e também a gente costuma frisar o conhecimento socioterritorial. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre essas duas questões, acho que vai contribuir bastante para os alunos. Bom, eu sempre discuto com as equipes que eu trabalho que, em grande parte das vezes, quando a gente não desempenha o nosso papel de forma perfeita ou com tranquilidade, é porque às vezes a gente não está se reconhecendo naquela função, ou tem alguma lacuna em relação ao conhecimento sobre o meu papel ali. Então, eu acho que assim, eu entendo que a nossa formação é muito generalista. Então, a gente sai da faculdade com muitas dúvidas, angústias, né? E até incertezas de como vai ser nossa atuação quando a gente tiver, seja em qual área for. Eu acho que a Unixul tem até o lema do aprender na prática, né? Mas também eu acho que a gente tem que sempre estar alicerçado com os nossos fundamentos teóricos. Porque, por exemplo, eu sempre estive na saúde desde que me formei. Me apaixonei pela área da saúde, tenho uma afinidade com a área, só que também a gente precisa ser
daquele serviço que a gente vai atuar, né? Então, por exemplo, no caso da atenção domiciliar, eu acho que a busca por capacitação, por qualificação, ela precisa ser permanente, que é o que a gente trabalha aí, a questão da educação permanente. Então, eu acho que isso precisa ser um instrumento essencial para que o assistente social ele esteja apto a atuar em qualquer área que ele esteja. Na atenção domiciliar, por exemplo, além dessa qualificação, você precisa compreender o seu real papel, porque senão você vira um tarefeiro naquela dinâmica, né? Os serviços e programas que compõem a assistência domiciliar, eles prevêem a visita domiciliar como rotina. Obviamente que os documentos que norteiam os programas precisam ser respeitados e a gente, enquanto profissional, sabe desse papel nos serviços que a gente atua. Só que o que eu discuto sempre com estudantes, com pessoas que trabalham comigo, é que a visita domiciliar, por exemplo, ela é uma ferramenta de trabalho e de intervenção do assistente social. Ela não é rotina. Ela é colocada como uma rotina por uma dinâmica do serviço, por uma necessidade, mas precisa estar claro na nossa cabeça, né? Que não adianta eu ir na casa para dizer que eu fui. Eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter uma intervenção. Na saúde mental também, eu preciso entender, por exemplo, que o meu papel não é por exemplo, fazer a terapia que o psicólogo faz. Eu tenho um papel que é diferente. Às vezes essa linha ela fica muito tênue entre a atuação de um profissional e de outro. Mas enquanto eu me reconheço, enquanto agente transformador da vida daquele usuário que eu estou atendendo, eu vou compreender o meu real papel. Essa questão que você traz do território, ela é importantíssima para essa identidade profissional e também para reconhecer a necessidade do usuário. Né? E a gente sabe que lá na política de saúde, quando ela foi construída, a questão do território ela virou um ponto central para se discutir qual que era a necessidade dos usuários que estão na periferia, estão no centro, haja visto o programa Estratégia em Saúde da Família. Ele foi pensado nessa perspectiva. E outros programas, como a Estratégia em Saúde da Família, reconhecem o território, né, como um dos pilares, né, dessa política. Então, não só na saúde, mas na assistência também a gente tem essa perspectiva de enxergar o território como um palco de transformação social. Então, por exemplo, eu acredito que hoje ainda se torna uma lacuna as políticas sociais no sentido de qual programa que eu vou colocar no extremo leste ou no extremo sul? É o mesmo programa que é necessário no centro de São Paulo, por exemplo? Eu acho que apesar de o território estar nessa posição de protagonismo, de transformador da vida das pessoas, ele precisa ser enxergado com um pouco mais de atenção, para que essas pessoas tenham seus direitos preservados e suas demandas atendidas de acordo com cada necessidade. Porque o território, ele revela muito a necessidade do usuário, né? No caso do pai, por exemplo, há regiões que têm um número maior de idosos. Então, eu devo ter mais equipes desse programa onde tem mais idosos. Que é o Programa de Atenção ao Idoso. Programa de Acompanhante de Idosos. Programa de Acompanhante de Idosos. Isso. Que então, você também atua nele. Que eu coordeno hoje. Você coordena. Então, como que eu vou colocar 3 equipes de pai num território onde não tem nenhuma expressividade desse segmento populacional? Eu preciso me atentar para essas questões. Então, eu acho que está aí a importância de se conhecer o território para ter um trabalho efetivo. Sim, com certeza. Poliana, você trouxe tantas questões para a gente pensar, né? A importância do trabalho do assistente social, né? Se apropriar da profissão e aquilo que você falou muito bem, né? Para se apropriar, eu preciso entender a profissão, né? Eu preciso fazer essa articulação com as políticas sociais, com a dinâmica do território. Eu queria muito agradecer você ter vindo aqui numa agenda tão corrida,
para os alunos poderem aprender um pouco mais sobre a prática do assistente social. Muito obrigada, Poliana. Imagina, estou à disposição, espero ter contribuído de alguma maneira para a formação dos nossos futuros assistentes sociais. Contribuiu muito, com certeza. Pessoal, então a gente fica por aqui, até uma próxima atividade programada.